Jéssica, Julião, glória a Deus, bem-vindo, Carol, Luana, paz do Senhor Jesus, boa noite, estão ouvindo bem aí? Glória a Deus, o pessoal está conectando. Paz, pessoal, tudo bom? Legal que vocês estão acompanhando aí, a gente vai ter uma live especial hoje, eu sou o convidado especial dessa noite, um prazer estar aqui, a gente está junto aí para todas as coisas que Deus tem para as nossas vidas, compartilhar da palavra, que é o que vai mudar a nossa vida, que vai mudar essa sociedade, que vai fazer a diferença, é o que muda mesmo, que ajuda, que transforma a palavra de Deus. Eu, como pastor, estou cansado de ver um monte de gente vendendo os princípios bíblicos para as pessoas do mundo, para nego ganhar dinheiro, para nego ter sucesso. Para mim é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Eu acho que os privilegiados que merecem viver as bênçãos da palavra de Deus é o povo de Deus. Você vive pela palavra, merece viver as bênçãos da palavra sobre a tua vida. E o que mais tem na internet hoje é gente pegando princípios de Deus e vendendo como se ele tivesse tido a revelação. O cara fala como se ele tivesse pensado naquilo. Tudo princípio bíblico. Nada que é bom que tem por aí o cara criou, o cara, como diz Salomão, nada é novo, né, debaixo do sol, não tem nada novo. E a palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa, a gente tem acesso a ela de forma fácil, a gente só precisa compreender e fazer uso dela. Certo, Rô? É isso aí. Hoje o nosso tema é qual o impacto que a palavra de Deus tem na economia de uma sociedade, né? O que isso interfere, quais são os benefícios que a palavra de Deus gera. Isso a gente vai abordar diversos temas aqui, desde caráter, né, avivamento e diversos outros assuntos relacionados. E quais são os ganhos? A gente vê isso ativamente em diversas sociedades, né, ao longo das histórias bíblicas, e como que a gente pratica isso, né? Como que a gente traz isso para a nossa realidade, como o pastor estava falando, como que a gente vive isso, né? O mundo tem usado muito isso, né? Eu até preciso me confessar com ele, porque um dia eu fui com o Rafa me convidou, viu? Para ir numa palestra de inteligência emocional, porque ele falou, cara, os caras estão ganhando muitas pessoas ali com esse novo discurso. E aí eu fui ali, né, para conhecer, ver o que o mundo tem falado. E aí, me deparei com uma situação inusitada, né? O cara falando, olha, não trai a sua esposa, né? Preserve o teu casamento. E o cara não tinha nada de crente. Nem um pouco. Não, e o pessoal paga para ouvir coisas óbvias que estão na palavra. Bom, a gente não está aqui para criticar os coaches desse mundo, nem as pessoas que estão trabalhando pelo aperfeiçoamento pessoal. E acho que bom que tem um monte de gente hoje falando sobre aperfeiçoamento pessoal. O problema é que se vende uma história como se ela fosse nova, como se a palavra de Deus não tivesse dito isso. Eu acho que talvez um pouco de culpa seja um pouco nossa, né? Nós crentes, a igreja de Cristo, talvez não abordar esse assunto e despertar para ele, né, pela necessidade de ver a grande procura que as pessoas têm por isso. Há muito tempo atrás, antes da febre dos coaching, a igreja Bola de Neve, né, começou com o seu Recri, a igreja Renascer tem um ministério também especial para empresários, essas coisas, porque nada mais é do que a palavra de Deus aplicada para a vida de quem precisa de uma palavra específica para o mundo corporativo. Então, acho que o que atrasou esse crescimento também foi a religiosidade, porque a religiosidade pregou uma pobreza que não é bíblica, que não é de Jesus. Jesus disse que o problema seria o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que era o dinheiro nem a prosperidade. A palavra também diz, através do apóstolo Paulo, que é importante você ter para poder suprir a necessidade das pessoas que estão em apuros. Então, a palavra também fala daqueles que emprestam e não que pedem emprestado. Então é óbvio que a pobreza ela é uma coisa maligna, que você ficar devendo é ruim, que você não ter segurança para poder sustentar sua família, isso é péssimo.
Então, a fé é algo importante. A fé deve ser aplicada em momentos críticos da nossa vida. Mas não é porque que a palavra fala que aquele que vai viver pela fé, que você vai passar fome todo dia e todo dia você vai ter que fazer uma oração para que a comida venha. Isso não é bíblico, isso não é de Jesus. Então, a religião pintou o evangelho como um total desprendimento. Só que, para um sacerdote ser desprendido é excelente, mas você não prega isso para o povo, para as pessoas, elas vão viver do quê? A maioria das pessoas paga aluguel ou paga a prestação das suas casas, né? Ou elas precisam de um carro ou usam um transporte público. Então isso não funciona, isso é maligno, porque a miséria ela é algo de Satanás. O reino de Deus, a palavra fala que Deus é dono do ouro e dono da prata, né? Então por que Deus iria exigir da gente andar numa situação apenas de dificuldade? É óbvio que a gente vai, nossa intenção nunca é pregar o consumismo, a ganância, todas essas coisas são reprováveis diante de Deus. Mas vamos ao que interessa da palavra. Dito todas essas coisas, quer ver um exemplo? Um livro muito legal, às vezes eu indico para algumas pessoas, é um livro que não é de crente. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Esse livro foi escrito, eu acho que por volta de 1800, eu não me lembro. Basicamente um livro falando de amor ao próximo, totalmente usado para o mundo corporativo. Como lidar com pessoas difíceis, como lidar com clientes difíceis, chefes difíceis, como você poder criar boas relações comerciais. Se você ler esse livro, você vai ver só Jesus nele, falando sobre amor ao próximo. Agora, a gente não tem Jesus falando isso na própria Bíblia, na palavra de Deus. Parece que a gente lê a palavra, às vezes, de forma simplificada e não aplicada, sabe? De forma generalizada. A Bíblia tem que ser aplicativa para as nossas vidas, onde ela se encaixa na nossa vida. Eu fiz um artigo desse livro no meu LinkedIn, inclusive essa semana, publiquei com um resumo e uma resenha dos princípios que o livro fala. Bem legal, quem quiser conhecer, acessa lá no LinkedIn Rodrigo R. Dávila e aí você vai ter acesso a esse material. Que legal. O tema de hoje é o impacto da igreja na sociedade, né? E esse tema me chamou a atenção desde o dia que eu vi um estudo falando sobre a confiança. Que o brasileiro está entre os povos mais desconfiados do mundo. E uma associação sobre a desconfiança e a economia. Então, qual foi a análise feita por alguns estudos? Países onde as pessoas têm maior índice de confiança uns nos outros, eles têm economia mais alta. E países que têm uma confiança mais baixa, a receita também é baixa. Aí, nesse estudo, ele foi feito um estudo mais profundo, fizeram um acompanhamento do seguinte, que em alguns momentos do país, em alguns momentos da sociedade, a confiança ela pode aumentar ou diminuir de acordo com questões políticas, com questões econômicas. E aí eles não conseguem separar. Quando a confiança do povo aumenta uns nos outros, a economia aumenta. Então, a gente fala sobre risco Brasil, né? Risco de investimento, dessas coisas. Mas além dessas questões mais macro de economia, tem uma questão que é mais micro, mas que no coletivo, você falar de individualmente, de um povo, de umas pessoas que confiam umas nas outras, vai trazer um impacto apenas local. Só que isso, falando em todos os brasileiros, falando de uma cultura em todo o Brasil, isso impacta no risco Brasil, no investimento na nação, nos investimentos de fora e nos próprios investimentos aqui dentro. Tá? Eu não quero ficar falando palavras difíceis, não quero ir para a palavra de Deus. Eu acho que tem uma questão que a palavra de Deus trata, que é um princípio que é poderoso para as nossas vidas, não só de forma econômica, mas como o Recri é voltado para empreendedores, que a gente sabe que é um grande desafio, cara, ser um empreendedor e ser cristão, a gente vai focar nisso. Então tem uma questão que está aqui, ó, nessa relação, que às vezes tem que haver um contrato com firma reconhecida, um contrato de 3 vias,
porque não há confiança mínima para uma negociação das mais simples que seja. Seja de vender e comprar um carro entre irmãos, que seja de uma prestação de serviço. E isso, a gente tem que encarar essas coisas como uma vergonha para a Igreja de Cristo. A gente precisa encarar essas questões como uma decadência. A gente tem que doer na gente. Puxa vida, como a gente está mal. Como hoje em dia fazer negócio com crente não significa nada. Não tem mais a questão da palavra, né? De você. Antigamente, os acordos comerciais era você pegava debaixo da coxa aqui, né? Tá fechado o negócio. E podia confiar na palavra do cara, né? Bem lembrado, o Antigo Testamento, uma das formas das pessoas fecharem um acordo, como você não tinha um cartório, nem um tribunal legal que pudesse julgar aquele que falhou com a palavra, né? Apesar que a lei de Moisés ela já regulamenta tudo isso, mas antes mesmo, então eles tinham uma questão que é bem engraçada para os dias de hoje, né? Que eu não faria, mas nem que me pagasse, que era o seguinte: sentavam um de frente para o outro, firmavam um acordo. Depois que eles firmavam um acordo, eles pegavam ali na coxa um do outro, que eles não usavam calça, eles usavam tipo umas batas, né? Pegavam na coxa um do outro, por favor não ria dessa situação, e bem perto da virilha mesmo. E eu me perguntei muito tempo para Deus, o que é isso? Que cena bizarra é essa de um pegando na coxa do outro para firmar um acordo? Para quê? Você quer firmar um acordo comigo? Deixa eu falar, né? Aqui, firmado o acordo. E por que isso? E aí, isso tem uma revelação, tá? Uma interpretação minha e uma revelação. Significa o seguinte: quando a parte mais íntima do homem, com certeza, é a sua genitália, né? E da mulher também. Quando alguém tocava ali, firmando um acordo, você estava olhando no olho dele e dizendo assim: olha, a gente teve uma relação aqui íntima. Você se aproximou de mim como ninguém se aproxima. Então, cuidado com as suas atitudes. Isso não foi algo superficial. Eu permiti, né? Você me permitiu. Então, presta atenção no que você está fazendo. Era uma forma de constranger a outra pessoa a ter certeza do que ela estava fazendo, do que ela estava falando. Uma brincadeira de criança infantil eu juro por Deus. Eu juro por Deus, eu garanto. Eu juro pela minha mãe morta, né? Porque assim, olha, porque a mentira é tão comum, a mentira é tão natural que eu preciso jurar pela minha mãe morta, eu preciso jurar por Deus, colocando a minha mãe numa situação de risco, que se caso eu estiver mentindo, Deus mate a minha mãe, para que você possa acreditar que eu não peguei teu chiclete. Olha como isso é bem de criancinha, né? Banalizou, né? É bem banal, né? Eu não peguei teu negócio, eu não peguei teu lápis. Eu juro pela minha mãe morta. Eu juro por essa luz. A gente faz algo. Eu nunca vi uma luz queimar, mas seria muito hilário se uma luz apagasse instantaneamente quando alguém jurasse. Eu juro por essa luz que me alumia. Eu juro pela minha mãe morta. Eu juro pela tua vida. Aí jurar pela vida do outro é mais fácil, né? Igreja, da onde vem tudo isso? Da onde que é essa herança? Onde a palavra ficou tão banalizada que as pessoas precisam jurar? Eu vou te mostrar aqui. Mateus 5, versículo 33. Acompanha comigo, se você puder, ou se não, só me ouve. Olha só que interessante o que Jesus diz. Jesus estava falando sobre várias coisas. Sobre adultério, sobre divórcio, sobre homicídio. E uma das coisas que Jesus estava tratando no Sermão do Monte ali era dos juramentos. Ele diz assim no versículo 33: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus está dizendo, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, nem por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo seu preto ou branco.
Versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passar isso é procedência maligna, vem do maligno. Então olha só que Jesus está tratando. Nas pessoas naquela época estavam fazendo juramentos à torta e à direita. Primeiro, não podia banalizar o juramento. O juramento era uma coisa sagrada. Sagrado significa consagrado a Deus. Então, eu jurei, eu tenho que cumprir aquilo ali, com pena de ser julgado e condenado pelo próprio Deus. As pessoas estavam tão sem palavra que eles começaram então a jurar por qualquer coisa. Eu juro por Jerusalém, eu juro pela terra, eu juro por... Jesus falou assim, vocês não devem jurar por nada. Essa era a lei, mas agora eu digo, não jurem por nada. Se vocês estão acompanhando comigo, deixa eu te dizer, o que está sendo quebrado aqui? Jesus está dizendo assim, olha, é humilhante o que vocês estão fazendo. Vocês estão envergonhando as coisas de Deus. É repugnante, é vergonhoso. Sabe a gente tem um jargão no evangelho que fala, o justo não se justifica. Quando você precisa jurar, falar para sua mãe, garantir, prometer, é porque a pessoa com quem você está falando já não coloca crédito no que você fala. Eu tive um cliente uma vez, prestação de serviço, né? Eu trabalhava com prestação de serviço. E prestação de serviço, você quer atender o maior número de clientes possível naquele dia. Então, e outros clientes não são perto, eu atendia dentro de São Paulo inteiro. Então, saía daqui, ia para Sorocaba, de repente tinha um cliente na Moca, voltava, tinha um cliente em Embu das Artes. Tentava fazer a melhor logística, mas era difícil, nem sempre a gente conseguia. E aí eu tinha um cliente no Ipiranga. Fui em vários lugares e, obviamente, me atrasei para atender esse cliente no Ipiranga. Chegando lá no Ipiranga, atrasado, a primeira coisa que eu fui fazer foi me justificar. O nome dele era Kelso. Eu falei, seu Kelso, me desculpa, eu tive que ir para tal lugar, eu peguei trânsito, não sei o que. Ele falou, Eduardo, para. As suas justificativas não voltam o tempo. Não consertam a minha máquina, não resolvem o meu problema e nem fazem eu acreditar em você. Da próxima vez, chega no horário. Aquilo foi uma lição para o resto da vida, porque ele me mostrou que eu estava me humilhando para ele, tentando justificar. Eu tive problema, eu não estava mentindo. Só que para o cliente, que diferença faz? Se você pegou trânsito, se você sofreu, se você... não, vale a pena justificar? Vale, olha, eu tive um problema. Então, se ele quiser ouvir... Mas quando você tenta convencer uma pessoa da sua verdade, isso é humilhante. O crente tem que entender, muitas vezes, que a gente mesmo se humilha. Uma coisa é você ser humilhado por um patrão, por um cliente que te coloca para baixo. Outra coisa é quando a gente mesmo se humilha. Eu tenho que pedir para você, eu tenho que implorar para que você entenda que a minha palavra tem valor. Se a tua palavra tem valor, ela tem valor. E se ela tem valor, segundo o que Jesus está dizendo, a palavra do crente tem que ser sim ou não. Não passe pela vergonha, pela humilhação, de ficar se justificando, de ficar implorando, de ficar jurando, prometendo. Eu prometo, eu juro, eu vou, eu digo, olha só, eu garanto, vai dar tudo certo, ó meu nome. Tudo isso é ridículo e uma vergonha. Porque se a palavra do crente é sim ou ela é não, olha, você vai conseguir? Vou. Você vai conseguir? Eu não vou. Você consegue cumprir o prazo? Sim, eu consigo. E é claro que, eu quero dizer assim, né? A gente é pessoa normal, a gente não está pregando uma coisa que é impossível de ser vivido, que a gente não vive. Então, imprevistos acontecem. Mas é que a gente já criou um método, talvez, que é de prever os imprevistos. Então, a desculpa, as justificativas, elas já estão na ponta da língua. E isso traz muito descrédito, né? Porque como pastor eu digo, né? Nos aconselhamentos, nas conversas, nas ministrações e nas repreensões. É tão comum, é como se cada um carregasse um advogado pessoal. É tanta justificativa que ninguém põe a mão na consciência ou pensa se isso está fazendo é certo ou errado mesmo. Porque é mais fácil me justificar e colocar a minha culpa nas circunstâncias, nas outras pessoas. E isso só enfraquece o nome de Deus para as pessoas do mundo. É por isso que a gente está falando sobre o impacto da palavra de Deus no mundo.
Porque a palavra de Deus também diz que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça do mundo, a gente já está envergonhando o nome de Cristo. Que a nossa justiça tem que ser maior, a gente tem que ser mais responsável. E o problema, eu sempre tive esse problema, eu tive esse problema com mensurar prazo. Sempre tive esse problema. Um otimismo me atrapalhava em mensurar prazo. Então eu falava assim, poxa, quando é que você vai acabar esse projeto? Dá para terminar em 2 semanas? Eu falava, pô, trabalhando ali 8 horas por dia, tantas pessoas e tal. Era a minha obrigação calcular os imprevistos. Mas na tentativa de agradar o cliente, na tentativa de não perder o trabalho, na tentativa de resolver o problema, eu falava, dá. E ficar bem com o cliente, né? O que acontece? Faz parte da vida de um homem maduro, de um empresário, calcular os riscos. Então, muitas vezes não cumpri o prazo, fiquei envergonhado e depois fica lá se humilhando, dando desculpas. É claro, você passa por isso, você aprende, mas eu não quero passar o resto da vida me desculpando, né, ou me humilhando para as pessoas porque eu não cumpri o prazo que eu prometi, porque a minha palavra tinha que ser sim ou não. Isso traz para as pessoas um crescimento onde as pessoas vão começar, se você falar sim, não, e às vezes você fala assim, ó, não dá, não posso fazer. Essa dignidade que você cria gera nas pessoas muito mais confiança. Você fala assim, não dá, não posso fazer. Mas sabe o que acontece? A gente tem um monte de empresários emergentes, pessoas lutando para sobreviver. E o medo, muitas vezes, de perder um contrato, o medo, muitas vezes, de perder um trabalho, faz você se humilhar, se submeter a prazos difíceis, a orçamentos apertados, a fazer um monte de coisa que você não queria com medo de perder um trabalho. E isso talvez tenha a ver com falta de fé, falta de confiança no próprio trabalho. Só que a gente carrega um bom nome, que é o nome de Jesus das nossas vidas. Então esse é um grande ponto. Então você vê que esse negócio de ficar prometendo, jurando por isso, por aquilo, velho, o próprio Jesus condenou. Nosso Senhor condenou isso. Falar, olha, não fica jurando, não fica prometendo, isso é ridículo, isso é humilhante. Vocês estão, por causa da dificuldade de vocês, de caráter, vocês estão associando o nome de Deus. Eu estou jurando por Jerusalém, eu estou jurando por isso, estou jurando por aquilo. A gente, em virtude de tudo isso, a gente acarreta numa burocratização, não é? A gente tem, para os negócios acontecerem, para os projetos saírem, para as coisas desenrolarem, você tem uma grande burocracia. Você tem que lidar com riscos, né? Impactos, talvez se prevendo ali a falhas no processo, a riscos do processo, seguro, um monte de coisa. Isso acaba inviabilizando, tornando o processo muito caro. Folha de pagamento, né? Contratar um funcionário, você tem toda as leis e aí eles têm que se preocupar com o funcionário, como que vai ser. Muito empresário tem até medo de contratar um funcionário, de crescer, porque já teve decepção. E a gente olha para o nosso país, é um país com 90% de cristãos, né? E aonde tem isso levado? O que a palavra de Deus tem feito, né? Por que a gente tem vivido uma grande burocratização dos processos e tornando os negócios cada vez mais caros e inviáveis por toda essa questão de segurança, né? Por exemplo, a questão é que a palavra das pessoas estão cada vez tem menos crédito, né? Então, por isso que você tem que dar um cheque calção, por isso que você tem que fazer no aluguel lá, dá 2, 3 meses de aluguel, ter fiador, ter todas essas coisas, porque a palavra das pessoas não vale muita coisa. E não há um esforço, né, brasileiro, principalmente a gente está falando de Brasil, né, e não só dos cristãos, mas cristãos do Brasil. No Brasil, você não tem um esforço das pessoas falando sobre dignidade, sobre caráter, essas coisas, né? O número de inadimplência é muito grande, com isso os juros é cada vez mais alto, porque os juros é nada mais, nada menos do que o imposto que a gente paga pela nossa falta de confiança. Então, por que os juros é alto daquela financeira? Porque ele está dizendo assim, olha, porque eu não confio que eles vão pagar a prestação. Eu não confio que você vai arcar com as suas responsabilidades.
E isso é um nível nacional, cultural e muito ruim para a gente, né? Ainda mais num país onde você tem muitas crises, né? Muitas questões econômicas, você tem variações, por exemplo, a pessoa pode perder o emprego, essas coisas podem acontecer. Então, arrotando um tipo de perfeição, mas você não vê um trabalho ou uma preocupação social para restaurar a confiança das pessoas umas nas outras, né? Você acaba criando cada vez mais mecanismos. Está aí o candidato Ciro, que estava com a ideia do governo, né, limpar o nome das pessoas. Isso é também uma forma de tirar a dignidade das pessoas. Quer dizer, não, eu acho que você tem que ter uma boa economia para que cada pessoa possa, né, de forma pessoal, honrar com as suas dívidas, com as suas necessidades e tem que saber lidar com isso. A gente tem perdas na escola, por exemplo, quando você tirou uma das grades que era educação moral e cívica, então você não fala sobre caráter, sobre moral, sobre... Porque falar... Olha só, o que adianta na escola, na faculdade, ficar ensinando sobre trigonometria, sobre a fórmula de Bhaskara, todas essas coisas, se você não sabe o mínimo que é a convivência social, o meu limite e o limite do Rodrigo, aonde eu faço um negócio com o Rodrigo e eu tenho que fazer a minha parte. Todas essas coisas geram confiança, geram caráter, são valores, isso é bom para a sociedade, é bom para as nossas vidas, né? Mas tudo bem, o impacto é da igreja na sociedade. A sociedade não é assim. A gente não tem isso na escola, mas a gente tem isso na palavra de Deus, a gente tem isso para as nossas vidas. Então o evangelho não pode ser limitado às nossas vitórias, aos nossos problemas, aos nossos desafios pessoais, mas o evangelho tem que ser expandido para a nossa transformação pessoal, para impacto no mundo. Então a palavra, olha só, estava falando com o Rodrigo antes de começar a live. Quando você, em terra de cego, quem tem olho é rei. E a cegueira do nosso país hoje talvez seja a confiança. A gente estava vendo um estudo aqui, o Rodrigo sempre separou, que a confiança, o índice de confiança dos brasileiros uns nos outros é de 7%. É o menor índice de todos os países, principalmente dos países da América Latina. Na América Latina, no nosso continente sul-americano, é o pior, perdendo para o Paraguai, que é de 13%. O índice de confiança dos paraguaios uns nos outros é maior, dos argentinos é maior, dos chilenos é maior. Perde para um monte de países africanos cheios de conflitos sociais. Se você olhar para essa estatística, você chora. Porque você fala, pô, esse país africano está num conflito social terrível, está passando por um monte de problema, guerra civil, e o índice de confiança dessas pessoas umas nas outras é maior do que na nossa nação. Essa lei de Gerson no Brasil, esse jeitinho brasileiro, é um câncer, é uma malignidade. E a gente carrega essas coisas do mundo para dentro da igreja e não se importa com as mesmas coisas. E aí você tem um evangelho, muitas vezes, que é pregado, que é bom, que é maravilhoso, que é de superar os nossos obstáculos e desafios, porque Deus é bom e Ele está com a gente mesmo. Mas Deus quer liberar sobre as nossas vidas coisas maravilhosas e importantes, que a base para isso é ter um caráter poderoso, é ter um caráter de Cristo, para que você seja um empresário que honre o nome de Deus e todas essas coisas. Certo, Rodrigo? Certíssimo. E quando a gente vai para a família, o número ele cresce para 37%. Você fala, poxa, né? Nem os familiares estão se confiando mais, né? O que está acontecendo aqui? Porque a gente tem um grande problema ético mesmo, né? Moral, e a igreja veio para trazer essa diferença. A grande questão é quando a gente olha para o cenário Brasil, a gente entra num desânimo, porque você fala, como que eu vou mudar uma nação tão gigantesca? Só que a gente lembra do papel individual, né? Você tem um papel individual dentro da tua casa, da tua família, na tua comunidade, e a gente tem que transformar a nossa comunidade. O pastor compartilhou uma história de uma cidade, né, que fica na Guatemala, Homolonga. Eles não conseguiram mudar a Guatemala inteira, mas uma
uma comunidade local ali foi impactada. Por quê? Porque alguém foi lá pregar o evangelho, alguém se dispôs a ir lá e lutar contra toda a malignidade, a quebrar tudo aquilo que acontecia, toda aquela prisão que acontecia. Sabe o que aconteceu em Molonga? A história completa, tinha um pastor que começou a evangelizar aquela cidade e as pessoas começaram a se converter, e começou a ter um conflito lá. Por quê? Metade das pessoas bebiam, a cidade era 100% tomada pelo álcool e indisciplina. A cadeia vivia cheia, as pessoas passavam necessidade, pelas necessidades cada vez bebiam mais. Trouxe espada, porque quando você começa a pregar a palavra de Deus, ela traz transformação. Quem não quer ser transformado e quem é contra a mudança, ele vai começar a levantar uma guerra contra a tua vida. E aí esse pastor foi assassinado na cidade, uma cidade muito pequena, e esse pastor foi assassinado por causa da maldade desses homens. E ele, quando o pastor ele morreu, a cidade ficou em choque e percebeu quanto eles eram maus. E a história conta, essa história de Molonga está no YouTube, você pode procurar. A cidade inteira se converteu. O que aconteceu? Que a cadeia fechou. Não tinha mais cadeia, porque as pessoas não bebiam mais, não causavam mais problema, não tinha gente para... A cadeia ficou lá desativada há muito tempo. Só falava, vamos fechar isso aqui. E uma bênção de Deus, porque eles pararam de beber, a cidade ficou transformada. E é engraçado, você pode acompanhar lá, os frutos são desse tamanho, nem minha mão nem coube no vídeo, é desse tamanho, a abóbora gigante, a laranja enorme, uma prosperidade que você só vê semelhante aonde? Em Israel. Em Israel você vê colheitas assim, que o pessoal planta no meio das pedras e tem umas colheitas maravilhosas, frutos maravilhosos. Estava falando da Coreia, né? Então o pastor, ele pega um lugar quebrado, miséria, e aí ele começa a ter experiências com Deus em pequenas coisas. E aí ele prega num caixote de madeira, Deus começa uma obra, a obra está crescendo, o foco do cara é Deus, não é estrutura. Ele arruma uma lona de circo, prega naquela lona de circo, a igreja explode num avivamento, gente sendo curada, transformada, coisas lindas acontecendo. Aí ele se muda para uma outra cidade, onde Deus dá um direcionamento para ele, a igreja explode, cresce e através da célula. Ele é o pastor, o precursor das células, nessa nova identidade das células nesse último século. O que acontece? As células estão indo bem pra caramba, o povo começa a prosperar, porque a Coreia era uma miséria. Meu cunhado teve esses dias na Coreia e falou que o pastor David Yang-Shu, ele era como se fosse o bispo Macedo aqui do Brasil. Então tem muitos crentes lá que falam mal dele, que não gostam muito dele. Mas aí a análise dele, ele falou, a Coreia era um país miserável. A palavra mais poderosa que eles tinham para aquela época era uma palavra de prosperidade, porque era uma palavra que trazia esperança. A gente estava comentando, era outra coisa que a gente estava comentando antes de começar a live. Não dá para esperar nada de quem não tem esperança. Você pega um cara que não valoriza o trabalho dele, que chega tarde, vai embora cedo, que não dá o sangue. Adianta você dar um monte de bronca nesse cara ou dar um sermão, uma lição de moral. Você tem que representar melhor, você tem que trabalhar direito, não sei o quê. Se esse cara não acredita que ele vai entrar numa concessionária, comprar um carro novo, se ele não acredita que vai poder colocar os filhos dele na escola, viver uma vida boa, poder passear de vez em quando, tirar férias, poder fazer algo interessante pela sua vida, qual que é a motivação? Qual que é a alegria desse cara de acordar cedo e ralar? Se às vezes o pai dele já criou ele com dificuldade, ele acha, eu vou criar os meus filhos com dificuldade e a vida é essa. O que a palavra de Deus faz é nos tirar do nosso ambiente de falta de esperança e nos trazer esperança. Então, um dado científico, a ciência chama isso de desamparo aprendido. Quando a pessoa está tão acostumada a sofrer e apanhar que ela fala, a vida é assim mesmo. Então, Jesus disse, quando os discípulos de João Batista estavam procurando por Jesus,
e falando assim, é ele mesmo ou temos que esperar por outro? Jesus manda falar para os discípulos de João Batista, olha, avisem João Batista que os cegos vêm, que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Ei, peraí, olha só, tem uma fila, os cegos, os coxos, os surdos, os mortos, estão tudo numa fila. Quando chega na hora do pobre, ao pobre é pregado o evangelho. Fala, bem na minha vez, todo mundo está vivendo um milagre, bem na minha vez só vou ficar aqui ouvindo a palavra. Olha que tristeza nessa forma de interpretação. Jesus estava dizendo que a miséria, que a pobreza estava no mesmo patamar das enfermidades que mais maltratavam o ser humano, que era a cegueira, que era a deficiência física, que era até a própria morte. Jesus colocou no mesmo patamar e disse, a esses também há esperança, a esses que sofrem com a miséria, a esses é pregado o evangelho do reino. Então, o evangelho na vida de David Yang Shu foi pregado com poder e autoridade, dizendo que aquelas pessoas, Deus pode prosperar a nossa nação, Deus pode prosperar esse país. E aí você tem muita gente que vai falar mal disso, isso é teoria da prosperidade, todas essas coisas, teologia da prosperidade. E pode ser. Olha só o que a palavra fala, que nos últimos tempos as pessoas seguirão líderes como com comichão nos ouvidos, buscando aquilo que os agrade. Então é óbvio que pessoas que são ambiciosas, pessoas que são egoístas, vão procurar por líderes que preguem a ambição e o egoísmo, que vão pregar só prosperidade, que vão pregar só o materialismo. Então, os líderes são errados? Claro que são. Mas também aqueles que só ouvem esse tipo de boa para os nossos filhos, cuidar bem das nossas famílias, impactar. Desiste não. Agora sim. Não, o problema é que esses picotes vai ficar ruim até pra gente depois compartilhar o vídeo. Amém. Mas vamos embora. Eu estava falando da vida do pastor David Yang Shu, né? E aí eles conseguiram vencer e a Coreia hoje é um país muito poderoso, muito abençoado e muito próspero, né? Se você visitar a igreja na Coreia, se você fizer parte de algum grupo que faça visitas à Coreia, algum crente algum crente coreano provavelmente vai te receber, vai pagar todas as suas necessidades e estadias, porque eles são tão prósperos e eles dizem assim, a gente matou os profetas de Deus que vieram nos evangelizar. Hoje a nossa missão é receber bem os profetas de Deus. Então é muito legal, uma viagem que eu quero fazer um dia, se Deus quiser. Não vai gastar muito, né? E já, porque eu sei também não vou gastar muito. Não, brincadeira, quero conhecer isso que aconteceu, porque eu acredito nessas coisas para o Brasil. O que aconteceu é o seguinte, essa igreja cresceu. E aí eles começaram com um movimento em células, né? As células deu certo, os membros começaram a se relacionar entre as células. Fatalmente começaram a fazer negócios entre si e começaram a ter problemas, porque negócio não é algo garantido, certo, Rodrigo? Não. Você vai... Dá treta. Todo negócio é um negócio de risco, mas riscos não só risco de caráter da pessoa não pagar, riscos de um monte de coisa, você... Ser roubado, quebrar, ou não conseguir entregar a tempo, Exatamente. E aí diversas outras coisas, né? Então, o que aconteceu? Nas células as pessoas começaram a emprestar dinheiro a juros, começaram a fazer negócios, os negócios começaram a ser ruins. Ele conta no livro dele que teve que intervir porque a célula não era um lugar de fazer negócio, mas era um lugar de assuntos mais elevados, como buscar Deus, ajudar o próximo e essas coisas. Então ele teve que intervir e tirar essa cultura, porque os relacionamentos estavam promovendo isso. É legal as pessoas fazerem negócios entre si, dentro da igreja, dentro do universo cristão. É maravilhoso isso, não é ruim. Isso é maravilhoso. Mas é óbvio que isso gera muitos problemas. E as pessoas vão dizer, olha lá, é crente, olha só o que ele fez. Boa. Eu ouvi isso ontem. O cara vendeu uns equipamentos para um cara que é pastor, que deveria dar mais ainda exemplo. E aí o pastor não pagou. E aí quando o cara foi apertar o pastor, o pastor falou assim, olha, isso aqui é o tanto de cheque que eu recebi sem fundo.
O que ela perguntou para o pastor, como é que você dorme, né, me devendo? Ele falou assim, do jeito que essas pessoas dormem, tem um monte de cheque sem fundo. Então, quer dizer, o cara, mesmo sendo um pastor, ele se colocou na mesma condição do resto da sociedade. Ele está dizendo assim, olha, eu estou no meio da média, as pessoas não pagam, eu também não vou me sentir culpado por não pagar. Isso é terrível, porque o exemplo vem de cima, o exemplo vem das pessoas que estão em posição de responsabilidade. Por exemplo, uma coisa que se diz muito e é uma bobagem, tá? O Brasil não vai para frente porque não adianta a gente reclamar dos roubos dos políticos se você também paga para tirar habilitação, se você também aceita uma propina, você não devolve o troco da padaria. Olha o nível de bobagem que as pessoas acabam assimilando para dentro das suas vidas. Porque corrupção é corrupção, roubo é roubo, não importa se é 100 ou se é 1 milhão. Mentira! Mentira! O que o político faz quando ele rouba milhões não é só pegar dinheiro e enfiar no bolso dele. Quando ele tira dinheiro da saúde, ele mata pessoas, ele é um assassino. Quando ele tira dinheiro da educação, ele está condenando um monte de gente a ter uma vida infeliz, miserável, por falta de educação, ou por crianças que não comem merenda. Então, não adianta comparar. Sabe por que não adianta comparar? Porque não é o filho que dá exemplo para o pai, é o pai que dá exemplo para o filho. Não é o povo que dá exemplo para os políticos, são os políticos que são eleitos em maior nível de autoridade que tem que dar exemplo para o povo. Então isso é uma desculpa esdrúxula, ridícula e vergonhosa que às vezes a gente mesmo repete. Então esse pastor falou assim, olha, as pessoas não me pagam, então eu também vou dormir de boa, porque... Não, é um problema. Ele foi chamado para ser um servo de Deus, um representante de Cristo, ele carrega o nome de Cristo. É um problema. Eu não estou dizendo que as pessoas não vão ter dívidas ou que elas vão... A gente tem problemas na vida. Eu tive problemas na minha vida de ordem financeira. Não consegui honrar com alguns compromissos. Isso acontece. Você precisa fazer o quê? Ter caráter. A falta de orgulho, de falar, olha, tive um problema, não ficar se justificando, não ficar se humilhando, tive um problema, nego, o que você quer que eu faça, o que eu posso fazer, essas são as minhas condições, apresenta a cara e tenta resolver o problema e não fugir dele, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade. O melhor é cumprir com o que você promete. Não conseguiu cumprir com o que promete, tenha coragem de dar a cara a tapa e falar das suas dificuldades sem desculpa e sem humilhação. Você fala e deixa a pessoa com qual você deve poder decidir aquilo que ela vai fazer. A questão, uma das questões que uma vez um irmão da igreja falou assim, pastor, eu tenho dinheiro e o irmão me pediu emprestado. Eu estou constrangido de não emprestar. Eu falei, ótimo, bom, o que você tem que fazer? Jesus fala que a gente não tem que se negar a ajudar alguém que pede. Isso não é também um salvo-conduto para as pessoas explorar alguém que tem condições de ajudar. Eu falei para ele assim, bom, o princípio é simples. Caso esse irmão não te pagar, você vai conseguir perdoar ele ou você vai criar um inimigo dentro da igreja? Deixei a pergunta com ele. Caso esse cara não te pague, vai ser um inimigo para você? Porque a palavra fala, a oração do Pai Nosso nos ensina que a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoa, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, se Jesus pede para você perdoar aquele que te deve, não te deve só no sentido financeiro, porque ele quebrou um princípio com você, então ele não está só te devendo dinheiro, ele está te devendo a palavra, a honra. Se caso esse irmão não te pagar, você vai ter condições de perdoar ele? Não tenho condições. Então não empresta. Simples assim. Se você não consegue assumir o risco do negócio, não faça negócio com crente, não faça negócio com o irmão, não faça negócio com ninguém. Né? Esse é um processo simples de proteger a tua própria vida espiritual, porque senão você vai arrumar um amigo. Uma pergunta que eu deixaria nessa live aqui. Você perde amigos para ganhar dinheiro ou você perde dinheiro para ganhar amigos?
Porque muitas pessoas dentro do corpo estão sendo divididas por causa de negócios mal sucedidos. É carro que compra, é negócio que pede, é um serviço prestado que não é de qualidade, todas essas coisas. A gente não pode servir de pedra de tropeço para ninguém. Por isso Jesus disse que a palavra de Deus seja sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna, vem do diabo. Então, não jureis pela terra, pelo céu, por Jerusalém, por nada. Jesus está dizendo, é vergonhoso quando você tenta ficar se justificando. É vergonhoso quando você fica falando assim. Perco dinheiro para ganhar amigos. Ó, o diácono Rodrigo Souza está pedindo um dinheiro emprestado. Rodrigo, para sua sorte, eu tenho aqui, ó, R$2, está aqui na mesa. Se precisar, é seu, amigão. Só vem buscar. Certo? Que aqui não tem miséria, não. Um grande exemplo, pastor, essa questão de perder dinheiro para ganhar amigos, dos irmãos moravianos, né? Dos irmãos morávios ali. Eu lembro que, lendo um pouco da história, eles ganharam John Wesley, né? Numa das viagens ali num navio, John Wesley atravessando de um continente para o outro, falou, cara, o que esses caras têm? Que amor é esse? Que dedicação é essa? Homens que tinham se colocado como escravos para alcançar povos que estavam nas regiões mais remotas, se colocaram em escravo ali como profissionais para trabalhar, né, para senhores, para poder evangelizar. Olha o nível de comprometimento, pessoas excelentes, extraordinárias, que estavam até fugindo, né, da perseguição, para ganhar outras vidas, né? Então você vê, olha a excelência desses caras. E aí tem os exemplos da honra, né? Que eram pessoas excelentes de fazer negócios também. Gosto muito dessa parte. O livro é totalmente sobre evangelismo, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que eles eram perseguidos. Os irmãos moravianos, eles eram perseguidos porque eles não queriam se associar ao exército dos reis, né? Então os turcos estavam tomando conta de toda aquela região ali da Europa, e o rei queria que todo mundo participasse do exército, mas eles, como cristãos, eles não queriam participar daquela carnificina que estava acontecendo ali. Então eles se separavam. Por conta disso e da palavra de Deus, eles eram muito perseguidos. Mas aonde quer que eles se estabeleciam, eles prosperavam muito. E segundo o livro, eles prosperavam porque, além de ser habilidosos no trabalho deles, eles eram pessoas de palavra. Então era extremamente vantajoso para os reis e para as comunidades fazer negócio com os irmãos moravianos. Então, o que adianta, às vezes, muitos irmãos aqui é muito capacitado no que faz, trabalha bem, é bom no que faz, mas não tem palavra. O caráter é fragmentado, é prejudicado. Então, isso gera um prejuízo, tanto para as pessoas quanto para o reino. Eu vou falar uma coisa, eu já tive uma pequena empresa, eu já tive um negócio, já dependi de funcionário. Eu vou dizer uma coisa com toda certeza, pelos irmãos que eu tenho que são empresários, que têm empresas, há uma enorme carência, e não é uma carência técnica, é uma carência de caráter. Como as pessoas precisam de pessoas de confiança para gerenciar suas empresas. Então, quantas histórias a gente não tem de pessoas que começaram como office boy, que é uma profissão extinta, agora é só no máximo um motoboy. Quantas pessoas que começaram como office boy e que terminaram em posições de diretoria, de gerência. Quantas são? São muitas histórias assim, histórias inspiradoras. O que esses caras tinham? Geralmente, um caráter maravilhoso. Então, eu já fui empresário, não sou mais, mas tenho muitos filhos que são empresários, conheço muita gente que é empresário. Há uma carência. Quando eu comecei nessa live falando, em terra de cego quem tem olho é rei. Num país onde o índice de confiança das pessoas umas nas outras é de 7%, se você for uma pessoa que as pessoas possam confiar, você já se destaca. Não tem muita habilidade técnica, não tem muito conhecimento na área. Se você for uma pessoa de caráter, que o teu chefe, que o teu patrão possa confiar em você, com certeza é inevitável que você vai crescer e ser abençoado pelo próprio Deus, porque a palavra fala o seguinte sobre caráter. Olha aqui, a palavra de Deus fala sobre caráter. Fala assim, olha, você, servo, trabalhe não para ser visto pelos homens, mas trabalhe como fazendo para Deus,
porque o teu Senhor que te vê em secreto te recompensará. E tudo o que você fizer, fazei como para o Senhor. Então, às vezes as pessoas querem trabalhar eu tenho até uma historinha que é assim, o cara tá enrolando, aí o chefe dele chega e fala, cara, por que você não tá trabalhando? Aí ele fala, é porque eu não te vi chegar. Então, isso é uma realidade. O brasileiro é enrolão. É uma oportunidade da igreja criar um impacto no mundo. Olha, a igreja é imensa no Brasil, nós somos talvez aí 40% que dizem, ou 40 milhões, não sei. É muita gente. Mas eu sei, é engraçado, eu não posso olhar pro todo e dizer assim, isso é muito difícil de mudar. Eu vou mudar, eu vou influenciar a minha igreja. Eu vou pregar para os meus filhos, eu vou pregar para as pessoas que estão me ouvindo na live. 25 pessoas aqui, eu estou pregando para 25 pessoas. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é o meu achismo, não é o meu querer. Se 25 pessoas, se 5 pessoas absorver essa palavra e começar a ter uma transformação de vida, e olha só, eu não quero atingir os 5 pessoas que já têm um caráter bom. Eu queria encontrar nessa live 5 pessoas que admitem ser mau caráter, que não cumprem o que promete, que não estão comprometidos com o próximo, que não conseguem ser honrado com a sua palavra, e essas pessoas ouvir a palavra de Deus, porque a palavra fala que a verdade traz libertação. Então, se essa palavra falar com você, e a palavra de Deus causar um impacto na tua vida, e de alguma forma te influenciar, te transformar e te abençoar, puxa vida, como isso vai ter sido produtivo. Então não posso mudar o mundo inteiro, mas algumas pessoas foram impactadas pela palavra de Deus, e de 2 aqui, 5 mais conseguiram ter uma transformação de vida, um impacto nas suas vidas que foi positivo e mudaram. Valeu a pena. O Hugo está dizendo assim, tinha pessoas capacitadas na minha equipe, mas que eu não podia confiar. Demiti e contratei pessoas menos qualificadas, mas que eram transparentes. Olha aqui, alguém que gera emprego, alguém que tem o poder de contratação, que é o Hugo, trabalha ali naquela empresa de pneus, esqueci o nome. Como é que chama? Eu sei, esqueci o nome também. Fala aí, Hugo, esqueci o nome da empresa. Não. Eu sei qual que é. Então, o Hugo trabalha numa grande empresa que faz pneus, esqueci o nome. Contrate caráter, treine habilidades. Olha, muito legal essa frase da Yara. Nem deve ser dela, tão legal que é. Brincadeira, querida. Mas é verdade. Contrate caráter e treine habilidade, porque é mais fácil você treinar habilidade do que transformar caráter. Só que a igreja está no papel inverso, né? A igreja, ela ara um mau caráter, a igreja não escolhe pessoas, a igreja está aqui para o doente, segundo Jesus, né? Tá para aquele que está com dificuldade e para essa transformação. O Hugo trabalha na Bridgestone. Então, qual que é a glória de Deus? É de um mau caráter se converter. O que é a glória de Deus? É da gente ter transformação. É do cara que bate na mulher, parar de bater na mulher, se arrepender disso e ter a vida transformada. É do irmão, como a palavra fala, aquele que roube, não roube mais. Antes, trabalhe dignamente com as suas mãos para ter o seu sustento. Então a palavra de Deus, ela é recheada de valores poderosos de crescimento pessoal e prosperidade, que estão sendo vendidos para o mundo a preços altos, né, Rodrigo? As palestras são caras, tem um monte de gente querendo se promover na internet como se estivesse falando uma palavra. Olha, o John Bevere uma vez falou uma coisa que eu tomei para a minha vida. Ele falou assim, eu sou um embaixador do reino, não tenho direito à minha opinião, eu represento a opinião do reino. Então, olha só, tem gente que está ganhando dinheiro falando como se a verdade fosse dele. E tem muito crente dando palestra, tudo como se a verdade fosse dele, como se ele tivesse descoberto uma filosofia nova que traz crescimento. Não, toda glória e toda honra a Jesus Cristo e pelos seus ensinamentos. Tá? Ele nos traz ensinamentos que curam as nossas vidas, que nos transformam, que nos prosperam, que nos fazem pessoas melhores. A Ele a glória, a Ele todo o louvor, a honra. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar e nos fazer pessoas abençoadas.
Eu fiz um curso de certificação de um framework novo que sai. Novo não, né? Já tem alguns anos aí. Quer um café? No mercado. Pode, vamos lá, tomar até um cafezinho. Vou te servir. E aí, o que acontece? Olha esse framework, esse modelo de gestão que está surgindo no mercado, né, do mercado ágil, agile. Eles falam de transparência, eles falam do líder servidor, eles falam para você implementar com garra, com energia. Cara, é Bíblia pura, né? Então a gente acaba vendo que... Jesus diz, né? O maior é o que serve. Eu estava falando isso numa ministração que eu tive agora há pouco, né? Quando eu cheguei na igreja, eu não era ungido pastor. Então eu era um diácono, um líder, como todos eles, mas eu tinha a responsabilidade na época de liderar a igreja. Então já tinha uma igreja formada, as coisas já estavam andando. Então, como é que eu ia impor a minha liderança? Como é que eu ia falar pro pessoal? Ô, pessoal, se liga, mano, agora eu sou pastor aqui, eu que mando. Não funcionaria desse jeito. Ninguém iria me respeitar se fizesse isso. Mas eu tinha uma dificuldade, eu precisava liderar aquela galera que estava começando ali comigo. E eu orei muito para Deus. Falei, Senhor, o que eu faço? O que eu faço para que eles me respeitem, para que eles me vejam na posição que o Senhor me colocou aqui, né? Porque eu ainda não era ungido pastor, posteriormente, depois de um ano, eu fui ungido pastor. E Deus falou para mim assim, serve eles. Não foi assim, prega que você é o líder, mostra que você tem autoridade, não foi isso. Eu tive líderes que eu absorvi que a pessoa chegava para mim e falava, pastor, o pessoal na célula não me respeita. E eu pude falar isso para todos eles, serve eles. Porque liderança é uma coisa que você não pode impor. Então, Jesus falou, o maior é o que serve. Você quer ser grande mesmo? Serve. Jesus veio nos servir. Então, eu servi. Eu fazia aconselhamento, visitava, ia na casa, orava, visitava, fiz o casamento de todos, essa galera que estava comigo, né? Somos em 60 diáconos. Casei todos eles, quase todos. Um ou outro que veio casado depois. Mas fiz o casamento de todos eles. Eu pude servir eles. Através da palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é vida abundante. É isso aí. Bênção demais. Você quer ser alguém bem sucedido? Se dedique, né? Absorva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, seja alguém que tenha um nome, né? O nome de Jesus a honrar. Que você está aqui representando o reino dos céus. Creio que a gente tenha compartilhado valores incríveis para que você faça a diferença na terra. Através de um grupo, através de uma igreja, um avivamento pode acontecer. E a gente quer que o nosso bairro seja impactado. As pessoas que estão aqui comecem a querer, a desejar. Então tem que partir de nós. As pessoas têm que olhar e falar assim, o que esses caras têm? Mano, olha ali, aquele lá. Vamos fazer negócio com eles que dá certo. Vamos fazer negócio com esses caras, vamos entender. Davi tá pedindo parte 2, 3 e 4 no Netflix. A gente vai fazer um culto, era pra ter tido um culto, mas vamos marcar, né, pastor? Vamos marcar um culto. Convite aí pro culto. É verdade, o que o Davi tá falando ali, de fazer parte 2, 3, 4, é verdade. A palavra de Deus tem que ser pregada pro resto da vida, né? É uma transformação contínua para as nossas vidas. Tem essa moça aqui, ó, Cris Dávila, tá sempre mandando mensagem. Eu tô desconfiado que ela tá interessada em você, viu? Eu sou casado, viu? Muito bem casado. Deixa claro pra galera que tá assistindo a live que é a esposa dele, tá bom? Linda, te amo. Melissa não tá assistindo, não posso falar. Pessoal, amamos vocês. Um prazer fazer a live aqui. Tem isso aí? Tem mais coisa? Acho que é isso aí. Se vocês tiverem perguntas para fazer, a gente se coloca à disposição. Com comentário. Eu não tô com pressa, não. Se tiver alguma coisa para colocar aí, é nóis. Amém? É isso aí. Obrigado pelo convite. Aprendi com o meu pastor. Como que é? Firmeza, na pegada, porque isso demonstra caráter. Isso não aqui, tá na Bíblia, mas nós diz que é. É melhor que pegar na coxa. Menos mal. Então, se não quer pegar na coxa, firma a mão aqui. Deus abençoe vocês. Shalom Adonai.
E é isso aí. Declaração na rede. Isso aí, Cris. Até já. Até mais, pessoal. Valeu. Fiquem na paz. Um abraço. Tchau, tchau.